trabalhando já a psicosfera da casa, Ave Maria, que os confreiros de Maria, que já se fazem presente na casa, nos ajudem na tarefa de luz. O irmão Flecha Ligeira aqui presente, com a sua flecha de luz, que traz tantos outros irmãos, que aqui se faça essa união de energias mentais, vibrações espirituais em prol desta casa que ilumina tantos caminhos e a cada um de nós nesses 23 anos. Gratidão sempre. Nós falamos sempre isso. Gratidão desde que aqui chegamos há 23 anos atrás. Eram tão poucas pessoas. Tão poucas pessoas. E aqui estamos. Era com medo, mas fomos com medo mesmo. Mas com muita fé. E quem nos impulsionava a fé era o irmão Flecha Ligeira e até hoje. Então, que nos abençoe Jesus. Que tenhamos mais uma noite de muito aprendizado. E eu vou passar a palavra agora para o Lázaro, aquele que pede alimento em toda a palestra, mas o pedido dele hoje é diferente. Meus amigos, boa noite. Boa noite. É sempre uma felicidade, olha que coisa boa. Falando felicidade, olha que coisa boa chegou aí, tá vendo? Então é sempre uma felicidade abrir aqui as nossas atividades, né? Sempre com esse boa noite, sempre com esse carinho e na maioria das vezes pedindo também. Né? Lídia já me disse, olha, eu vou deitar sua listinha. Eu falei, hoje não, que hoje eu não vou pedir. Mas amanhã a gente já pede novamente. Mas ontem e hoje eu vou dar esse refresco para vocês. Então, gente, Iracema estava falando, e é verdade, eu estava me remetendo ali ao início do centro, me lembrando que era só essa sala, mas tinha divisórias aqui, e eram divisórias escuras, de madeira antiga. Então ficava mais escuro, né, menina? A divisória escura. Né? E assim éramos poucos, eu me lembro da casa cheia, mas éramos realmente poucos, porque eram só os voluntários, depois o pessoal foi chegando, mas era menor. Porque como só era essa sala, não tinha nem a sala de passe lá, então aqui era fechado, a cozinha, né, era aqui também, era no cantinho, então realmente era menor. Mas, né, já se vão lá 23 anos, né, tira a divisória, bota a divisória. Iracema amanhã conta essa história para vocês. Toda vez que o proprietário vinha aqui, não tinha tirado um pedaço da divisória. Aí dizia a divisória assim, mas o cupim comeu. Até, essa é também a original, é a que sobrou. Que era de madeira, mas tinha essa aí. Mas essa não era aí não, porque a gente foi tirando um pedaço que estava bom, a gente botou aí, junto com a portinha. Tinha um rapaz que vinha e ajudava a gente, era de noite ou final de semana. Ele vinha e a gente ficava aqui, sabe? Mas hoje está tudo certo, o prédio está todo aí alugado, já tem sala de passe, já tem livraria, galeria, tudo que vocês imaginam. Mas foi duro, viu, para chegar até aqui. Mas hoje, eu só queria mesmo fazer nossas campanhas, que está aqui o livro do dia, né? Que é o livro sobre Ivone Pereira. Eu estava olhando que Ivone Pereira mas não é um livro de Ivone, é um livro sobre Ivone Pereira. O nome dele é Pedro Camilo. Pedro Camilo. Que é o livro do dia, né? Todo mundo aqui já conhece, levanta a mão que ela vai, se assina. Só que agora a gente vai sortear no final, tá? No final da palestra. É que a gente vai sortear. E a rifa desses quadros, ó. Desses 2 quadros, né? Que foi Iracema, não são quadros mediúnicos, não. Iracema que pintou para ajudar a casa. Por isso que a gente tem a galeria aqui na frente. Né? Tem lá alguns quadros mediúnicos e pintados. Esses foram pintados por Iracema. Também está na mão dela a rifa, R$10, não é isso? Que a gente vai sortear amanhã. Então, quem quiser já escolhe, quem não viu, para quando chegar amanhã, que vai ter mais gente, mas a palestra é maior, acaba que já gasta. Então, quem quiser, pede logo os seus números, tá bom? Para que a gente possa. Não mais aqueles avisos de sempre, quem puder desligar o celular, dar um alô para o pessoal do Instagram, né?
Pessoal, hoje deve ter menos gente, né, Shalom, que não estão acostumados, né? Mas a gente, quinta, sexta e sábado amanhã estaremos aqui também, a partir das 15, com 2 palestras boas aí. Então amanhã também vai ser muito legal para a gente passar aqui à tarde. Então não teremos os grupos de estudo, mas estaremos aqui presentes na palestra que vai ter aqui em cima, tá bom? Então minha parte é só. Boa palestra a todos, e para não perder a prática dos 23 anos, já se fez a luz. Rapaz, a cabecinha branca que chegou ali. Seja muito bem-vindo. Aí eu fico muito feliz quando alguém assim aparece de repente, não é que não vem aqui, a gente fica muito feliz. Saudade de você, que bom que você está aqui. Gente, olha, que a gente está falando é um negócio. Eu vou contar uma história hoje, porque eu sei que a gente deixou todo mundo curioso. Era o seguinte, aqui no meio era só essa sala. Agora você imagine, Ricardo, como era o negócio. Só tinha isso. Eu falei, meu irmão Flecha Ligeira, ele apareceu e disse assim, está na hora de fazer um trabalho social. Aí eu disse, mas meu irmão, eu só tenho isso. Ele fez, você já tem isso. E subiu. Me deixou com a bomba na mão. E aí, a primeira pessoa foi uma mulher que estava catando lixo aqui na frente. Aí eu disse, como é que eu vou começar? Não conheço ninguém. Ele disse, olha, venha sábado que eu vou lhe dar uns alimentos sábado. Eu falei alimentos. Eu não falei cesta básica, porque eu não tinha. Entendeu? Aí ela disse assim, tá bom. Aí quando chegou sábado, eu vim de casa, eu trouxe 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha e 1 quilo de feijão. Quando eu cheguei ali na esquina, era eu e uma amiga minha chamada Lindinha. Eu chamava ela de Lindinha. Quando eu cheguei ali, que eu olhei, tinha umas 100 pessoas sentadas aqui. Eu olhei, eu disse, eu vou voltar. Aí quando eu pensei em voltar, uma delas gritou, a mulher chegou. Aí eu não tinha mais como voltar, cara. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer o quê agora? Aí foi aquele inferno, eles olhou, todo mundo dizendo, é cesta básica, é cesta básica. Eu disse, espera aí, calma, eu era menino, era mulher, era um inferno. Aí eu disse, calma. Aí eu fiquei na porta e ninguém ia fazer o quê? Eu não sei. Era só essa sala aqui. E menor ainda. Eu disse, eu não sei o que é que eu vou fazer. E aí eu cheguei e fiquei na porta, escolhendo na porta. Eu disse, olha, é o seguinte. Hoje é só inscrição. Hoje é só inscrição. Eu vou só tomar os nomes. Agora, no sábado que vem, eu trago alimentos para vocês. Eu pensei que fosse alimento meu. Alguns me xingaram. Eu disse, tá certo. E aí, eles foram embora, a gente passou aqui a manhã toda, tomando os nomes. Certo? E aí elas foram embora. Quando chegou no outro sábado, eu chamei umas 3 pessoas para vir comigo. E eu saí arrecadando o que eu conseguia arrecadar. De feijão, de farinha, de arroz. E eu sei que eu consegui bastante alimento, pedindo amigos e tal. E aí elas vieram e eu disse, olha, aí comecei, que não era só para dar alimento, que aqui era uma casa espírita, mas qualquer pessoa de qualquer religião podia frequentar, porque havia umas que eram bandistas, que eram evangélicas. Eu disse, não se preocupe, qualquer religião pode frequentar aqui, não tem problema. Mas eu não venho para doutrinar, eu só venho pegar o alimento. Eu só mesmo assim, você venha. Aí eu fui conseguindo os nomes, porque sabe disso, né, como é a situação. Aí eu fui conseguindo os voluntários. Eu sei que eu fiz uma turma, era todo sábado, né, irmã? Era todo sábado. Ivana ainda trouxe Ivana para essa, Ivana entrou nessa aí. E era um inferno. Não era, Ivana? Era menino, era mulher, era tudo junto. Não tinha, só tinha isso. Ainda tinha a sopa, que era feita num pedacinho aqui. Né, Ivana? Quem fazia a sopa era a Gal, que até hoje ela faz. Até hoje ela faz. Então, gente, não foi fácil.
Então, não tinha esse negócio de idoso, de banho, então era tudo junto. Então, não era fácil, não. Olha, elas brincam, se a gente colocasse, até hoje é assim, né, Nilda? Se a gente colocasse um item a mais em uma sacola e na outra, era guerra aí fora. Elas se atracavam aí fora, que eu dizia, Senhor Jesus, não é fácil, não foi fácil. A coisa não era brincadeira. Mas aí a gente foi conseguindo e a gente conseguiu pegar aqui mais. Aí foi quando veio o trabalho dos idosos. A gente separou o trabalho dos idosos, aí equalizou um pouco o trabalho das mães, né, Luana? E aí a gente foi equalizando as coisas. Mas não foi fácil não, gente, para a gente estar aqui hoje. Hoje nós temos o trabalho dos idosos, essas meninas maravilhosas aí. O trabalho dos idosos, o trabalho das mães, o trabalho da gestante, a sopa fraterna, tanto nos idosos como nas mães. Gal continua em exercício, né? No exercício da sopa, e as meninas se dividem. Sueli também, cadê Su? É a Sueli, eu estou falando de Gal. Sueli também é percussora disso aí. Percussora da sopa, né? Su, você é Gal. É porque na época, Sueli, não era você, era só Gal. Mas você hoje está na sopa também. Então, gente, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso, por a gente chegar aqui, por a gente ter vocês. É a grande riqueza do Centro Fraterno, é o voluntariado. Eu tenho a maior alegria por vocês estarem aqui. Eu tenho o maior respeito por vocês saírem da sua zona de conforto para estarem aqui. O trabalho das idosas começa às 14 horas, né, Nilton? 14h30. E eu vejo lá no grupo, porque eu vejo tudo, viu? Eu olho os grupos todos. Eu só não falo, mas eu observo tudo. Eu só olho tudo. Elas chegam aqui 9, 10 horas da manhã. Segunda-feira. Não é isso, Nilton? Não é isso, meninas? É aquele grupinho ali. Elas chegam aqui, às vezes, 10 horas da manhã. Começa 2, que é para cortar os vegetais, né, fazer a sopa, a carne, tudo já está temperada e faz a sopa aqui. Então, não é fácil, não. As meninas, Glória não veio hoje. É uma senhora, Glorinha, parabéns para você. Eu tenho o maior respeito por você. Glória tem que estar com problemas 1000. E mesmo assim, não é, Ana? Ela não deixa de estar aqui. Ela deve ter uns 16 anos aqui, como vocês também têm. E ela vem, ela é ferrenha aqui. Eu peço ajuda para vocês ajudarem ela, fazer a sopa, e ela não deixa de vir aqui. Então eu quero agora. Foi assim que foi. E vocês foram chegando. E às vezes chega alguém que fala assim, mas esse povo aqui, você já conhecia? Eu digo, não. Porque as pessoas às vezes acham, de outras encarnações, as pessoas às vezes acham que eu vou chamando os amigos. Mas é amigos, sim. Não somos só amigos, somos irmãos de caminhada. Todos nós somos, gente. Então, as afinidades, elas vão além do que a gente pensa que é. Então, não é por acaso que nós estamos juntos aqui. Nesse trabalho de amor, o que é que nós ganhamos aqui? A proporção que nós damos, amor, devoção, dedicação ao outro. Porque o bem que eu faço ao outro é o bem que eu recebo. Não é isso? A energia é essa, ela é espontânea, ela é coerente. Então é isso que é bom. Então, nesses 23 anos que nós estamos aqui, já chegaram tantas pessoas, algumas já retornaram por problemas pessoais e não estão mais aqui, mas continuamos gratos a essas pessoas. Diga aí, vai tirar foto? Vai fazer X? Não demore muito, você sabe que dá câimbra. Né? Então, como começou? Olha, Ricardo perguntou uma coisa bacana. Como começou, sim. Que as pessoas chegam aqui, Iracema, é que tem estudo da doutrina, tem tudo. Que normalmente, a grande maioria começa com um grupo de estudo. Eu sou sensitiva, Ricardo.
eu assombrava a minha família, lá vai a minha história. Mas eu sei que a palestra é de Ricardo, mas hoje não tem paz. E é aniversário do centro. Eu sou sensitiva, eu nasci, minha família dizia que era defeituosa. Então, a minha mãe morreu, eu tinha 8 meses. E com 1 ano e pouco a gente andava de mão dada. E eu assombrava a família. Na verdade é essa. Então, voltava para dormir, eu acordava e ficava conversando. Então, minha família já percebia que havia algo aí que elas não estavam conseguindo entender. Mesmo porque a família era católica, apostólica, romana. Minha avó era aquela carochinha mesmo de Padre Luís na época, que era um padre. Naquela época nós éramos uma família muito pobre, nós morávamos no interior de São Caetano. Interior de São Caetano há 70, eu tenho 72, né? 73 anos atrás. Então, era roça, tudo ali era roça e tal. E o pessoal ficava me achando estranha. Minha avó me levava para a igreja, mas quando eu vi aquele filme de Chico, eu me lembrei de mim. Você lembra que levava, que o pai botava? Não era assim também não. Mas minha avó levava, porque quando eu descia as coisas voavam lá em casa. Era zoada de corrente, era panela voando, então era medo de efeitos físicos, hoje a gente sabe. Não é? Mas naquela época não sabia. Não se ouvia falar em espiritismo. Não era uma coisa assim. Se eles falarem, nós não ouvimos falar mesmo. Então eu fui crescendo e muita gente tinha medo. Um dia desse eu fui para o enterro de um parente meu, porque a família só se reúne mesmo em enterro. Quando morre alguém, vai todo mundo. Passam 5, 6 anos sem se ver, mas quando morre alguém, vai todo mundo, né? Todo dia é isso mesmo, né? Então, eu encontrei uma prima minha que ela disse, que ela me fez uma revelação. Ela fez assim: Irá, que bom me ver. Ela já curou também, né? Eu disse: olha, que legal, bem mais nova do que eu. Olha, eu tinha o maior medo de você. Eu disse: eu disse assim: olha, Iracema, vem aqui. Eu me escondia debaixo da cama. Eu disse: por quê? Quer dizer que você via as coisas, que você falava de noite, que você levantava, que você saía. Então o povo tinha medo. Você veja o que é. Então ela me confessou agora, tem pouco tempo. Ela disse: eu morria de medo de você. Então você veja como era o parâmetro das coisas. Meu pai era extremamente cético. Dizer, eu não acredito em nada. Meu pai tem. E foi assim que foi, para encurtar a conversa. A vida toda foi assim. Uma vez eu não entendia nada, eu sentei debaixo de um cajueiro e disse assim, olhei, vi a folha, a aura da folha, e disse: eu acho que Deus esqueceu de fechar um buraco na minha cabeça. Por isso que eu vejo as coisas que ninguém vê e eu vejo. Entendeu? Então a coisa era assim, desse nível. Aí eu fui crescendo e não só espíritos bons. Uma vez teve um amigo espiritual que disse assim: pega um pau e quebra o seu braço. Eu era magrinha, assim eu devia ter uns 11 para 12 anos. Pega um pau e peguei o pau e disse: quebra o seu braço agora, bata até quebrar. Aí eu bati no braço, né? Eu cheguei a bater. Depois, não vou bater não. Você quer que eu quebre meu braço? Não vou quebrar não. Foi a primeira vez que eu doutrinei um espírito. Daí eu aprendi. Entendeu? Daí eu vi que ele não era mais do que eu. Só estava sem corpo. Aí era nós. Então eu aprendi a doutrinar a partir daí. Uma vez eu cheguei, tinha um sentado, não vai sentar, ele sai, quem vai sentar sou eu. Foi assim, a coisa desse nível. E tinha coisas que eu não contava nada em casa. Primeiro que meu pai não acreditava, ninguém acreditava e ficava do lado. Agora a coisa mais linda que já aconteceu mesmo foi quando eu tinha uns 12 para 13 anos, que eu tinha uma amiguinha, que eu vi essa amiguinha desencarnar. Aí sim, eu cheguei na escola e disse: olha, sua amiguinha, ela está morrendo. Eu disse: quem é? É a Eliane. Nunca me esqueci disso. Aí eu fui ver e eu entrei na casa cheia de gente, porque naquela pessoa não tinha SUS, naquela época não tinha SUS, não tinha pronto-socorro para você correr, você morria em casa mesmo. Aí eu cheguei, já deu chá e a menina morrendo. Eu disse: o que é? Batizaram a menina na hora, porque batizaram em casa na hora de morrer, senão ele estava no céu. E aí eu cheguei, eu disse: aí eu cheguei perto, olhei ela,
Aí quando eu vi ela fez assim, e uma pessoa segurando no braço, dizendo assim, se o pulso passar daqui do cotovelo, não volta mais. Olha, a medicina era assim, desde lá, né? Aí com o dedo aqui, porque se passasse o pulso, que era pulso, do cotovelo, não voltava mais. Aí eu olhei e eu disse, aí ela fez assim, levantou a mãozinha, já com o olho já meio branco, fez assim, meu cachorrinho. Quando eu li, eu vi o cachorro. Eu vi. A espiritualidade plasmou para ela, com certeza, o cachorro, e eu olhei e eu vi o cachorrinho. E ela tentando pegar o cachorrinho. Aí eu vi ela se levantando. Foi a coisa mais linda, eu não esqueci nunca isso. E aí eu vi ela começar a separar pelos pés. Aí eu vi ela separar pelos pés. E aí ela foi, e foi atrás do cachorrinho assim. A partir desse dia, as pessoas morriam em casa. Eu comecei a procurar saber quem é que está para morrer do baixo. E o irmão Flecha? Pois é, ele não chegou aí na história ainda. Não, mas eu queria... Vocês estão gostando desse papo? Sim. Vocês sabem que eu tenho um programa de entrevistas também, vocês sabem disso. Então, eu estou adorando isso aqui. Vocês me permitem fazer uma palestra e entrevistando elas também? Vamos fazer uma coisinha um pouco diferente. Me conte aqui sobre o irmão Flecha do Chão. Então, aconteceu isso, e ela vai, e a vida segue. Eu só estou achando interrompendo você no nosso podcast aqui. Eu só não estava entendendo a conta. Porque Lázaro chegou e falou, 23 anos atrás, ele estava antes do planejamento reencarnatório, porque eu achava que nosso secretário não tinha feito 20 ainda. Aí vem a história, ela faz a revelação da idade, que eu achei impressionante, né? Então, isso é a primeira coisa. O irmão Flecha já estava aqui, né, 23 anos atrás? Olha, eu me via, eu com uns 14 anos, eu tive uma visão bem especial. 14 para 15 anos. Eu tinha uma visão muito especial. Era eu, vestida de índio, e tinha tipo um muro, Ricardo, um muro, como se fosse um muro já bem acabado, como se tivesse acontecido ali uma guerra. E aí eu vi aparecer um homem louro dos olhos azuis. E eu falava mentalmente com ele. Eu perguntava a ele, qual o seu nome? Aí ele não me respondia, ele fazia com o dedo assim. E eu olhava e estava no muro escrito, Dathani, nunca esqueci, D-T-H-A-N, Dathani. Então, esse era o nome que aparecia, e eu acordei. Eu nunca me esqueci disso. Anos depois, e aí a vida segue, eu conheci meu marido, que ele era neto de Suíça. Eu não tive dúvida. Só que ele era muito novo na época. E eu disse, meu Deus, sabe o que é? E foi, porque nós casamos e vivemos 35 anos, depois ele desencarnou, a gente já tinha juntado isso aqui. Mas vamos à Flecha Ligeira. Casei com Lázaro. Meu pai, na época, quando eu era bem jovenzinho, meu pai dizia assim, coitada de ser minha, não vai me casar. Porque minha adolescência foi terrível. Eu caía, eu passava quase 40 minutos, 50, batendo os olhos e falava línguas diferentes, ninguém entendia nada. Uma certa feita, com meus 15 anos, eu caí. E não tinha o que se fazer, chamaram um pai de santo. Quando o pai de santo chegou, isso é a mãe dela. E minha mãe contou toda como ela morreu. Ela morreu muito cedo. E ela contou todo o episódio da morte dela. Mas mesmo assim ninguém acreditou. Não acreditaram, outros não, mas eu era fora da caixa. Aí eu casei com o Lázaro, ele casou cedo. Casamos em 75. Tive logo a primeira filha.
Depois de 4 anos, ele já apareceu com um problema sério no coração. Vamos para São Paulo, operou, e retornamos para Salvador. Isso a mediunidade está onde? Guardada. Nunca deixou de existir. Andando no meio de pessoas, ele entrava sem querer, até hoje isso acontece, mas eu digo a ele assim, você não tem nada a ver com a vida dos outros. O que você diz que estava guardada na mediunidade? Guardada é que ela tinha que ficar quieta mesmo, porque eu tinha filho para criar. E aí não adiantava. Aí às vezes eu acordava, eu pintava. Eu começava a desenhava a noite toda. E eu tinha um marido, eu tinha filho pequeno. Eu dizia, não vou mais fazer isso. Olha, eu era uma médium rebelde. Ou então, sensata, ou equilibrada. Ou então, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E eu sabia que eu não era joguete de espírito. Então, isso aí eu nasci com isso. Eu não precisei estudar para isso. Então, até aí eu não conhecia a doutrina espírita. Isso que eu ia te perguntar agora. Você me dá um pouquinho aqui a palavra? Com certeza. Você sabe que eu sou professor há 40 anos, né? Nessa cidade aqui. Completo agora, em setembro, 40 anos de sala de aula. E passei a vida fazendo perguntas. Eu acho que isso acabou me treinando muito, assim, para o trabalho que eu faço hoje também, né? Ligado ao jornalismo e etc. Mas eu tenho respondido mais perguntas do que feito perguntas nos últimos tempos, né? Por causa das entrevistas e etc. E outro dia, recentemente, uma repórter, assim, do nada, me perguntou, o tema era outro, eu estava falando de história, e ela me disse assim, professor, por que você é espírita? No ao vivo, né? E é engraçado, porque é uma pergunta que se feita a gente, o Albert Einstein, ele dizia que a gente sabe tudo, até perguntarem a gente. Aí a gente descobre que não sabe. Né? Não, eu sei sobre isso, até me perguntarem. E foi curioso, assim, porque eu parei para me perguntar por que eu sou espírita. Né? Por isso que essa parte para mim é muito interessante de saber de você, como é que a doutrina Kardec, né, chegou até você com seus princípios e tal. E aí eu aprendi um segredo com minha avó, que quando você não souber responder uma coisa, fale sobre outra coisa. Aí você vai falando aquilo ali, vai elaborando outra coisa. No caso, como era uma pergunta subjetiva, mas eu dominava, obviamente, né, nós dominamos o espiritismo, o significado, eu comecei a falar sobre a cosmovisão espírita. Assim, né? Assim, eu não sabia realmente responder a ela naquele momento, porque eu escolhi a doutrina como meu guia, como minha referência, como meu paradigma na existência. Aí eu comecei a dizer à repórter assim, que veja bem, você já respirou, já pensou umas 3 coisas. Assim, veja bem, a doutrina espírita se baseia em princípios essenciais. Entre esses princípios está a crença em Deus e em sua obra. A existência de uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nessa altura ela já esqueceu até o que tinha me perguntado. E por isso que eu sou espírita, porque é impossível pensar que tudo isso aqui é obra do acaso. Que o amor que a gente sente quando a gente olha para alguém, ou a emoção que a gente sente ao ver um pôr do sol, ou o coração aquecido numa noite como essa, dos 23 anos da casa, a gente imagina que isso não veio do acaso. Isso veio de uma inteligência superior, que é eterna, não imortal. Imortal somos nós. Deus é eterno, porque não tem começo nem fim. E aí eu comecei a falar, e ela ficou arregalando os olhos assim, e disse, escapei. E disse a ela que além da crença em Deus, existe uma outra coisa muito poderosa, que é muito rica, e que eu tenho uma identidade muito forte, não sei se vocês têm, porque cada um de nós coaduna com uma das bases da doutrina de alguma forma, né? Então tem gente que simpatiza mais com uma vertente da doutrina e outra. Eu disse a ela que a doutrina espírita, essa minha referência da existência, sem a qual eu não sei o que seria de mim. Ontem, conversando com a Ednólia, abrindo um parêntese aqui, Ednólia Peixinho, e Ednólia, ele dizendo assim, olha, você não tem noção de como eu sou grato a você e a André Peixinho. Assim. Ela, que nada, você desarmou cedo, de jeito nenhum. Por que, Ednólia? Eu não sou essas Coca-Cola todas. É uma frase dela até, né? Eu não sou essas Coca-Cola todas, eu sou uma Fanta uva quente e sem gás. Né? Se não tivesse sido a doutrina, o que eu tinha feito da minha existência? Assim? E eu dizendo, um dos aspectos que me encanta demais na doutrina, pessoal,
é a ideia da existência de outras orbes habitadas, né? Como eu labutei consciência também em minha vida, durante uma boa parte da minha vida, fiz física também, além de história, né? Bacharel em física, ali pelo menos quase concluí o curso. Eu sou apaixonado por ficção científica e eu penso, poxa, a ideia de que existem outros planetas habitáveis, né? Isso é poderoso, isso é lindo. Vou até indicar aqui, ó, o Espiritismo também é repertório sociocultural, né? Vou indicar a vocês uma série que eu acabei de assistir ontem, emocionadíssimo, chamado O Sinal. Quem tem o tal do Netflix em casa, assista que você não vai se arrepender. Que maravilha, que obra linda. É uma minissérie alemã. Os atores não são lá muito talentosos, não, mas a menininha da série dá um show. E é de uma beleza sobre essa coisa de que nós não estamos sozinhos no universo. De que nós convivemos com outros nossos irmãos. Na casa do Pai existem muitas moradas, já disse nosso mestre. E eu disse a ela que eu era encantado com a doutrina também, entre outras coisas, por uma questão chamada interexistencialidade. Olha que palavra bonita, né? E aí eu vou devolver para Iracema daqui a pouco. Eu sei que vocês são ansiosos para ouvir isso. O que é interexistencialidade? É a comunicabilidade da gente com outros planos da vida. Eu, como sou uma pedra, né? Minha mediunidade realmente assim, foram momentos muito pontuais. Eu acho que todos devem ter vivido algum momento de mediunidade assim, pontual, né? Aquela voz que você ouviu, aquela visão que você teve, aquela intuição poderosa, isso quase todos nós temos, né? Porque recebemos essa outorga do Pai, mas a ideia da interexistencialidade, da capacidade que a doutrina revela para a gente, de que nós podemos nos comunicar com outros planos da existência, com outros seres em estados diferentes, de dimensão diferente da existencialidade, é riquíssimo isso, né? Que é a mediunidade. É só um termo mais bacana para a gente falar mediunidade, a interexistencialidade. É aí que a gente volta para nossa querida Iracema, né? De qualquer forma, uma das grandes homenageadas desta noite, desses 23 anos. Como era lidar com a mediunidade, principalmente com a chegada, né, desse seu irmão espiritual, sem conhecimento da doutrina. Eu não terminei a resposta a ela ainda não, eu volto daqui a pouco, tá? Porque tem mais coisa ainda nessa resposta. Sim, eu acredito assim, que a espiritualidade mesmo, ela me deu um certo equilíbrio das coisas. Eu acredito que não foi, eu acredito, eu tenho certeza, que não foi ao acaso que eu nasci de uma mãe que ia desencarnar. Não foi. Não foi. Justamente para que eu ficasse com as costas grossas. Não foi ao acaso. E minha família é muito boa, que foi uma bênção também. E depois, eles sempre me deram suporte muito grande. Eu me lembro que, quando eu tinha 12 anos, meu pai era caminhoneiro. E viajava muito, né? Passava muita necessidade. Porque meu pai e minha mãe morreu. Meu pai é uma coisa que se usava muito. Meu pai casou com a irmã da minha mãe. Era muito comum. E claro que é a caçula. Meu pai não era burro, né? Ele casou com a caçula. E teve mais 4 filhos que eram meus primos e irmãos. E eu era mais velha e os outros tudo pequenininho. Meu pai viajava muito. E minha mãe era professora, eu já fui professora, eu também fiz, na época normal, no Cocila. E aí, o que acontece? Um dia eu vou para a escola, e a escola se andava um bom pedaço, e era mato todo, para você chegar na escola. Eu nunca fui uma boa aluna, não era, porque tinha muitas coisas que me tiravam a atenção. Muitas coisas. As pessoas só viam a professora, eu via a professora, eu via a energia dos alunos que estavam, e eu ficava absorta nessas coisas. Eu via a aura das pessoas, não todas. Então eu não era uma boa aluna. E as queixas chegavam sempre em casa. E um dia, quando eu ia passando, quando eu vi, tinha um senhor, era um espírito, eu tenho um defeito visual. Segundo a espiritual, diz que o defeito é meu.
eu não vejo pé de espírito, eu não vejo pé, o pé se dissolve. E tinha um que mandava entrar no mato. E quando eu entrei no mato, tinha um grupo de mais ou menos, eu não sei dizer a você, mas tinha mais ou menos uns 10 que eles faziam uma volta, em roda, sentados no chão. E eu entrei e sentei no ciclo. E se você me perguntar, talvez se eu fizer uma regressão, não sei, eu saiba. Porque eu não sei o que se passou. Eu só me lembro de eu ter entrado e sentado no chão. Daí eu não me lembro mais de nada. E essa situação aconteceu por mais uns 2 dias. E eu tomei uma surra violenta por causa disso, porque a professora foi lá dizer que eu não estava indo para a escola. E não adiantava eu falar com a minha mãe. Passou a manhã inteira nessa cerimônia de Foi. Não, mas não foi só um dia, foram mais dias, foram uns 3 dias. Então, eu acho que a espiritualidade, eles embutiram o suporte. E aí os anos foram passando, eu casei e tal, tive meus filhos, e até aí eu não queria ser católica, eu não queria ser católica. Embora eu era aberta para tudo, o que você acabou de falar aí, os nossos irmãos das estrelas, eu não tinha dúvida. Né? Já tinha tido contato com algumas pessoas, não só extra, mas inter, no meu quarto, e fazia, desdobrava, e tinha contato com eles, sempre nunca tive dúvida. Tanto que essa casa, ela tem um paradoxo, que um dia desse me disse, eu nunca tinha tentado a isso. Uma pessoa que fez uma palestra aqui falou, e vocês já pensaram por que essa casa tem como mentor um índio e um extraterreno, que chama-se Astemox, com 2x. E ele fala que nosso aparelho fonador não consegue falar o nome dele. Interessante, né? Vocês lembram, eu tive aqui ano passado, tive a honra e a generosidade de ser convidado aqui ano passado. E eu digo honra mesmo, porque é muita generosidade, né? Vocês me oferecerem a oportunidade de estar aqui, para mim é muito especial. E aí eu contei, o nosso maestro tocou o oboé de Gabriel aqui, né? E a conexão, lembram disso, né? Hoje eu tive muito mal esses 2 dias de saúde, com uma sinusite, uma rinite muito grande. Eu não consegui gravar a coluna, né? Que toda sexta-feira vai pro ar, minha lá na Band News. Aí eu disse à produtora assim, cara, eu vou te mandar uma coluna do ano passado, ninguém vai lembrar. Ninguém vai lembrar, eu não estou conseguindo gravar, estou com uma voz muito ruim. Aí mandei a coluna, na mesma hora um ouvinte botou assim, pô, essa de novo? um ano depois, então eu vou contar de novo aqui. Vou fazer, quem lembrar faz de conta que tá sofrendo. Essa música é lindíssima, é de um filme que é A Missão, né, do Roland Joffé, né, com a trilha sonora do nosso já saudoso Ennio Morricone, né, que desencarnou, acho que do ano passado para cá, né? Ele se despediu, esse gênio da música. E essa música é de uma cena lindíssima, assim, lindíssima, que é a hora em que o Gabriel, que é o missionário jesuíta, ele quer fazer contato com os indígenas no sul do Brasil, naquela região lá, né, que hoje é o Rio Grande do Sul, ali fronteira com Paraguai, Uruguai e Argentina. E ele pega o oboé e ele toca um trechinho da música. E é tão genial o filme, porque os indígenas reagem, quebram o oboé, né? Assim, tô dando spoiler não, porque é a cena do iniciozinho do filme. E logo depois, na sequência, quando ele interage com os indígenas, essa música enche, assim, sabe, o ambiente, a tela, de uma beleza absurda. E eu não sei por que você toca, eu sempre digo, botei no meu grupo aqui da Juventude Espírita Ninarueira, nós estamos juntos desde 6 de março de 1981, lá na Mansão do Caminho, quando eu conheci esse grupo de amigos, somos amigos até hoje. Olha quantos anos, né? Nos falamos todas as horas, todos os dias, estivemos juntos, olha a importância do que é a Casa Espírita. Nós estivemos ao longo desses 43 anos, alguns até chegaram antes de mim. Eu cheguei em 81, no primeiro ciclo de juventude da Juventude Espírita Ninarueira. Alguns já estavam desde a infância lá, então tem alguns que são amigos há 50 anos.
E eu mandei para eles agora, né, maestro, dizendo assim, eu sei que ele tocou para mim, assim, de presente para mim. Eu sei que não foi, mas eu quis me mostrar, entendeu? Aí diz, ele toca essa música todo ano, que eu sei que é para mim, porque ele sabe que eu gosto. Vocês, por favor, não desmintam. Né? Então, nós vivemos esses anos todos ao lado uns dos outros. Da mesma forma que vocês descrevem a força dessa amizade, de quem estava aqui na primeira hora, e os irmãos que foram chegando ao longo do tempo, a doutrina, entre outras coisas, nos dá esse presente incrível que é da nossa irmandade e fraternidade. A gente se encontrou, não foi acaso. Nós fomos nos encontrando nas casas espíritas. Imagine vocês quantas milhares de casas espíritas neste momento não estão reunidas, falando de Jesus, falando do Evangelho, falando de mortalidade, de evolução, de reencarnação, de tudo isso. Então, nós estivemos nas formaturas de todos, nos casamentos, nas separações, nos enterros dos pais, dos avós que já partiram, nos mestrados, doutorados. Imagine que nós somos uma comunidade. Ele falou da pobreza, né? Pensei que a gente era pobre, porque pensando assim, eu era muito pobre. Nós vimos junto da comunidade dos Alagados, e desses 43, pessoal, todos graduaram. E desses 43, 30 têm doutorado. E a gente deve isso à doutrina espírita, mas não tenho nenhuma dúvida disso. Porque o fluxo natural da gente teria sido seguir nossa vida. Não que haja necessidade da formação acadêmica, mas vocês concordam comigo que é uma amostragem bem diferenciada da sociedade, né? Bem diferenciada. Então, nós estamos caminhando juntos, crescendo juntos, vivendo essa experiência. E aí, quando você toca a música de novo, maestro, eu pensei assim, a sinergia é absoluta, porque é uma música que foi feita pensando na população guarani, né? O músico e o cineasta. Ao mesmo tempo, a gente está no bairro do Imbuí. É isso que eu disse que eu tinha votado no passado. Vocês, por favor, façam de conta que não lembro. Porque vocês sabem o que quer dizer Imbuí, né? Em Tupi, Imbuí é o córrego onde se pesca os peixes, né? Onde a população ia aqui neste bairro. Foi a última presença tupinambá da cidade do Salvador. É o historiador que está garantindo a vocês isso aqui. A última população tupinambá de Salvador viveu neste pedaço exatamente onde a gente está. Saiu uma coluna falando sobre isso. Foi? Saiu no jornal. Isso aí. Foi, né? O último aldeamento tupinambá de Salvador. Imagine vocês isso no século XIX ainda, quando Salvador já era uma das grandes cidades das Américas. Então, aí agora, por favor, né? Você não respondeu ainda. E o irmão Flecha Ligeira nessa história? Então vamos lá. Nos anos 80, eu morava no Cabula, e tinha uma vizinha minha que ela fazia evangelho no lar. Ela era espírita. E ela me convidou para fazer o evangelho no lar, e eu fui. Até esse momento, nada de Kardec. Não. Mas sabia quem era Kardec, assim? Não. Deve ter ouvido falar, assim. Sim, mas não. Não me chamou atenção. Não. Então, ela me chamou para fazer o evangelho no lar, e eu era o evangelho espírita, de Kardec, e ela foi naquela parte das orações, já no final, e nós fizemos o evangelho, e ela trabalhava com Bernadette, nos Deus de Verdade. E essa pessoa era a voz do Bruno, viu, gente? Do Bruno, que trabalha aqui com a gente. E então, eu fiz o evangelho com ela, e ela tinha uma mentora que era indiana. E ela me convidou para conhecer Deus de Verdade. Isso era nos anos 80, eu acho que a minha caçulinha, não sei se a Betânia tinha nascido, acho que já tinha nascido. Não, eu nasci em 85, por aí. Então ela me convidou, ainda tem as testemunhas presentes. Não posso confirmar, para confirmar. Não pode nem nem sair do caminho. criar. Então o que aconteceu? Eu fui lá, gostei bastante. Gostei do trabalho da Bernadette. Gostei do trabalho do Deus de Verdade. E levei a família, levei o meu esposo também, Lázaro, ele também gostou. E eu fui folhear a livraria.
E foi aí que eu peguei um livro chamado Nosso Lar. E eu levei, eu nem comprei, eu aluguei, levei. Aí comecei a ler o livro. Aí quando chegou, eu comecei a ler. Eu disse, será que isso realmente é verdade? Olha, eu gostei tanto do livro, eu desconfiei tanto do livro, eu disse, não, eu vou ler o livro todo. Eu gostei tanto do livro que eu comprei vários e dei para todo mundo. E comecei a frequentar. Um belo dia, a senhora Bernadette passou assim no meio e disse assim, ela não chamava ninguém para mim. Menina, eu quero você na mediúnica. Ela passou, voltou, não sei se alguém falou para ela alguma coisa. Ela veio, menina, eu quero você na mediúnica. Aí eu tive que entrar no grupo de estudos, né? Aí foi que eu fui conhecer o Livro dos Espíritos. Eu estudei mais de um ano no Livro dos Espíritos. Entrei na desenvolvimento mediúnico. Não foi logo na mediúnica. Que já era mediúnica, mas era assim que era, e depois a mediúnica. Bem, para encurtar a conversa, eu vi, já que você falou nós falamos aqui em outros seres habitados, que somos todos irmãos, não é isso? Independente de onde habite, de onde aquele espírito esteja, no planeta que ele estiver. Nós estávamos uma coisa interessante, isso é bom falar, porque eu nunca me esqueci. Existem coisas tão verdadeiras que você impregna em você, e você tem aquilo como um aprendizado tão forte. De repente alguém falou assim, eu estou vendo alguém, Nossa Senhora está passando. E Bernadette caiu na risada. Aí eu, não é Nossa Senhora não, é a Irmã Josefa, é uma freira que apareceu, a grande maioria dos médicos. E aí fizeram, ela estava incorporada, se eu não me engano, eu não sei se era a Irmã Josefa, ou era o mentor dela, o padre, o frei, né? E alguém perguntou assim, tem alguma pergunta a fazer? Alguém perguntou assim, eu queria fazer uma pergunta. Aí ele disse, pode perguntar. Bem calmo. Existe alguém que mora na Lua? Naquela época não tinha nada assim. Ele respondeu, tem. Não só na Lua, como no Sol também. E no Sol habita espírito de uma grande magnitude. Eu nunca me esqueci disso. Bem, passei 7 anos aí, Kardec, em toda a minha vida. Irmão flecha ligeira. Passei 7 anos eu passei no Deus de Liberdade. Aí cheguei a ser passista. Irmãos queridos lá, estudei. Zeca. Então, aquele menino da cabecinha branca que eu esqueci, eu sei que faz palestra aqui. Francisco, Muniz, jornalista também. Então, passei 7 anos lá em Bernadette. Mas um belo dia eu saí de lá. Me perdoe, Bernardo. A forma que Bernadette tratava as pessoas eu não gostava. Cada um tem o seu e ninguém é obrigado a ficar no lugar nenhum. Você não vai mais aqui. Aí eu saí. E quando eu saí, um cheiro de flor me acompanhou. E todo lugar que eu ia, alguém tinha uma mediunidade assim, que perfume é esse? Isso eu não sei que perfume é esse. E algumas pessoas que tinham uma sensibilidade maior, Iracema até um índio lhe acompanhando. Mas você não via? Eu disse, não, que índio, não vejo índio nenhum me acompanhando. E aí, um belo dia, isso ficou por muito tempo. Meus filhos, inclusive aquela que sentaram, tinha um problema assim, ela disse, mãe, peça seu índio para me ajudar. Eu digo, que índio, não estou vendo índio nenhum aqui. Não via mesmo? Não via. Até sentia alguma coisa, mas não via. Um belo dia, uma amiga minha chegou lá, né, porque eu tinha um salão de beleza, e ela chegou e disse assim, Irá, eu descobri um lugar ótimo. E essa menina, ela gostava de um campo banho.
Eu não entendo nada de candomblé, eu tinha um pouco de medo, eu tinha medo até hoje. Eu respeito muito essas entidades, assim, de uma forma. Eu disse, não, eu não vou, você gosta, eu não vou. Não é isso não. Lá é um local que é umbanda esotérica. Lá se trabalha com flores, frutas e ervas. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu disse assim, como é o nome lá? Eu não sei nem se ele existe. Pronto Socorro Espiritual, Rei dos Astros. Eu digo, Rei dos Astros é nome de índio. Mas está tudo certo, não é da minha conta. Aí ela me chamou, meu marido estava viajando, e eu fui com ela. Quando eu cheguei lá, meu amigo, o negócio era sério. Era uma casa em Brotas, num lugar que eu não me lembro, mas o local era um local de chão batido. Gente. E tinha massa, descia uma escada, tinha como se fosse um quintal também de chão batido. E muitos irmãos, todos eles de branco, como escolares. E tinha uma coisa que me aterrorizou, né? Eu nunca fumei. Cheiro de charuto, meu irmão, que tomava conta de tudo. E aí você não vai ficar aqui, não. Você está doida. Aí assim, mas fique, que é ótimo. Eu disse, eu sei que é ótimo, mas eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Ela disse assim, menina, peraí, você vai ver, o mentor vai chegar, ele fica ali e tal. E tem aí os passes, um caboclo com folha. Eu disse, tá doida, eu não vou ficar aqui, não. Aí, Bernadette, 7 anos, né? Contou? 7 anos, Bernadette. Aí eu disse, eu não vou ficar aqui, não. Na hora que eu fui sair, né? Poxa, a gente já chegou até aqui. Eu disse, não vou ficar, se você quiser ficar, fique. Mas eu estou indo embora. Aí quando eu dei as costas para ir embora, eu veio de lá, de trás. Um forte, todo de branco, cheio de colar, que tinha uma cabaça aqui na frente. Cocá, charuto na boca, cheio de charuto. Porque o charuto é aquele charuto da feira. É aquele. E aí ele disse, meu Deus do céu, lá vem ele fez assim. Boa noite, minha criança. Eu disse, boa noite. Ele fez, você está indo embora? Eu disse, já está indo embora. Você sabe que ele trouxe até aqui? Ele disse, foi ela, não. Daí, não foi ela. Foi um índio que lhe acompanha. Eu disse, as pessoas já me disseram que tem um índio que me acompanha, mas eu nunca vi. Ele fez assim, você quer ver? Eu disse, quero. Então fecha os olhos. Pronto. Aí foi caixinha dela. Foi pra Nárnia, só voltou. Fico pensando assim, segura um pouquinho, a gente quer saber o resto. Fico pensando que história espiritual, né, por trás de uma relação como essa, assim. E quantas encarnações. Fiz uma palestra na mansão uma vez, para ter resistência dos mais conservadores. Eu coloquei uma música de uma banda brasileira que é Cidade Negra. E a música começa assim, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Vocês conhecem? Todo mundo conhece. E eu fico imaginando as nossas trajetórias, né? A gente recebe a bênção de não lembrar, e a gente sabe por que não lembra, né? A gente sabe espiritualmente por que a gente não lembra das encarnações anteriores. Mas quantas histórias nós não devemos ter palmilhado juntos, né? Quantas? E às vezes a gente olha para aquela pessoa e tem aquela antipatia, sem explicação, né? E a gente diz, olha, ainda bem o Espiritismo me sinaliza de que provavelmente a gente teve alguns desencontros no passado, mas falando do lado bom, quantas e quantas vezes a gente olha e pensa assim, meu Deus do céu, já amo, né? Já estou encantado com essa pessoa, porque nós palmilhamos muitas encarnações juntos, muitas. Quantas vezes a gente deve ter se encontrado? E foi isso que eu disse à repórter também, disse, olha, tem uma coisa na doutrina espírita que é fantástica. E já respondendo para mim mesmo, né, talvez por que eu escolhi a doutrina, que é a ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, da possibilidade que a gente tem de voltar a esta sala de aula que Joana chama de sala de aula do amor. Eu nunca vi uma definição mais bonita de reencarnação do que a de Joana. A sala de aula do amor.
onde a gente vem para aprender, para crescer e para passar de ano, né? Porque a gente espera estar sempre passando de ano aqui, aprendendo as coisas que a gente vive. Eu disse a ela que esse era um dos motivos, provavelmente, de eu ser espírita, né? E dizer isso sem medo. A gente anda com medo hoje em dia de dizer as coisas, né? O Brasil está vivendo um momento tão delicado, o mundo está vivendo um momento tão delicado, as pessoas têm medo de se posicionar, né? E muitas pessoas já me perguntaram assim, cara, qual o trabalho que você faz como educador e como artista? Você não tem nenhum problema de chegar nas redes sociais e falar que é espírita. Como é que eu vou abrir mão disso, né? Como é que eu não vou... E mesmo correndo os riscos que a gente sabe que corre, eu nunca padeci porque me assumo espírita. Aliás, perdi só um contrato com uma emissora que vocês devem saber qual é, né? E o salário era maravilhoso. Mas aí, quando souberam que eu era espírita, uma amiga minha já tinha sido demitida dessa mesma emissora porque resolveu apresentar o programa com um turbante, e ela não é do candomblé, né? Ela é espírita, por sinal, mas foi apresentar o programa, uma mulher negra, queria criar a relação com a identidade dela, ela foi demitida. Foi a única coisa que eu diria assim que eu sofri ao longo da vida, porque me assumo espírita. Então eu estava meio que respondendo para mim mesmo, sabe, Lázaro? Dizendo assim, a reencarnação. Tinha um adesivo que tinha nos carros dos espíritas antigamente, que tinha assim, ó, reencarnação, uma questão de justiça. Tem outra explicação para a justiça do que não seja a reencarnação, né? Os padecimentos, por que alguns sofrem tanto e outros não, porque alguns têm uma vida material tão favorável e outros padecem em busca do mínimo da sobrevivência, por que alguns cometem equívocos tão absurdos morais e parece que a lei não os pune. Aliás, estamos cheios de personagens assim, enquanto que outros padecem de tanta injustiça aos olhos do mundo. Então eu disse a ela que uma das coisas que realmente me atraía era o fato de que o Espiritismo trazia uma lógica essencial dentro da sua cosmovisão, que é a lógica da reencarnação, da multiplicidade das existências. E disse a ela que tinha uma outra coisa fantástica na doutrina, que era a ideia da imortalidade. Tema, né, desses encontros desses dias. A ideia de que nós não temos finitude. A humanidade viveu ao longo dos séculos e milênios com a certeza tão plena de que não há morte, que nós fomos desde a negação dos ateus, né, da negação do materialismo, que não se sustenta em nada, a verdade é essa, porque se vocês verem bem, o materialismo e o ateísmo está calcado muito mais em ideologias que escravizam do que daquelas que libertam. Então nós fomos desde o conceito, né, do ateísmo, de que a vida se encerra com a morte biológica, até os delírios criados pelas doutrinas e pelas religiões, com conceitos de purgatório, de inferno e paraíso, e nós chegamos no século XIX, no século da Revolução Industrial, né, dos paradigmas da lógica, né, do século de Freud, do século de Darwin, de Henry Ford, de Madame Curie, de Karl Marx, e tantos nomes fantásticos, nasce nosso querido Kardec nesse contexto, para exatamente beber na fonte da ciência em sua plenitude, do positivismo, da ideia de que tudo tem que ser explicado, para nos trazer exatamente o equilíbrio entre o ateísmo e os delírios religiosos, dizendo de que a morte física, biológica, não encerra as consciências. Olha que beleza que é isso. A morte física não encerra as consciências. Sabe que eu vim pensando no caminho sobre isso, assim, né? Dizendo assim, poxa, a imortalidade não tem mais uma beleza tão grande. E às vezes, para a gente que já vive isso, é tão óbvio. Não sei se vocês concordam. É tão óbvio. Como que os meus amores vão ser encerrados com a morte do meu corpo? Nunca. Como os meus saberes vão ser encerrados com a morte do meu corpo biológico? Né? Como as minhas experiências, os meus aprendizados, as histórias que eu construí, é muita coisa. Eu volto à canção, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Só nós sabemos o quanto que a gente construiu para chegar neste momento que a gente está vivendo aqui. Nesse 15 de março de 2024. Só a gente sabe. Isso vai se encerrar? Não é de jeito nenhum. Isso não vai ser eliminado de jeito nenhum.
E a imortalidade é, entre todos esses paradigmas, talvez mais rico e poético. Nós temos todo o tempo do mundo. Emmanuel tem um negócio tão bonito, eu gosto demais de Emmanuel. Cada um tem seus preferidos, né? Eu sou apaixonado pela literatura de Emmanuel. Eu acho ele de uma genialidade. E ele daria dezenas, centenas de teses de doutorado, pós-doutorado, de páginas de Emmanuel. E ele tem uma coisa que ele diz assim: guardem isso no coração, na alma, porque isso é belíssimo. Ele diz assim: de todos os talentos que nós recebemos da divindade, todos, tem um que é o mais fantástico de todos. De todos os talentos, de todas as bênçãos que nós recebemos do Pai Celestial, de todas as benesses da existência, tem uma que é mais absoluta, é a mais democrática de todos. Todos nós temos. Qual é? O tempo. Vocês entendem? O tempo. Ou seja, dentro da nossa crença da imortalidade, saber que nós temos todo o tempo do mundo, como diz a canção também, né? Já não somos tão jovens, mas temos todo o tempo do mundo, não é assim que diz a música? Temos todo, e os erros, os equívocos, os percalços e as idiosincrasias do processo nosso evolutivo, isso é claro que é duro. Viver a experiência da dor é duro. A perda de um ente querido, uma decepção, um fracasso profissional, é ou não é? Uma decepção às vezes com a gente mesmo, a desesperança que toma a gente tão fortemente diante das injustiças sociais. Tudo isso dói, dói muito. Mas aí a gente lembra de Emmanuel. Diante de todas as dores, todas as guerras internas e externas, de todas as dores, a gente tem o maior de todos os talentos, que é o tempo. E ele é infinito, porque nós somos seres imortais. E para completar a resposta que eu dei à minha querida colega, eu disse a ela que tem mais uma coisa que faz com que a doutrina seja tão encantadora. Eu não estou numa trajetória linear do tempo. Eu não sou um ser imortal vagando infinitamente sem ter uma perspectiva e um propósito. Aí ela me perguntou: e qual é esse propósito? Algo que se chama evolução espiritual. Nós estamos aqui e temos todo o tempo do mundo para poder viver passo a passo, um dia após o outro, aprendendo nas salas de aula do amor, que são as reencarnações, como eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu, na época de juventude, né, lá quando eu era, a gente chamava evangelizador, como é que chama hoje? Né? Monitor, coordenador, né? Evangelizador. Na época de evangelizador, né, lá na juventude, porque Peixinho botou todo mundo na nossa geração para trabalhar muito cedo, porque quando a gente estava com entre 16 e 17 anos, eu e essa minha geração de amigos, né, que eu contei para vocês, a gente teve uma fuga imensa dos evangelizadores. Saiu todo mundo de vez. A geração anterior à nossa. Assim, um foi trabalhar, o outro foi morar fora do país, isso aqui, e de repente o Peixinho ficou sozinho. E ele chamou a gente, eu me lembro desse dia, lá para 1983, 84, e ele disse assim: ó, sou eu e vocês agora. Só que tem um bocado de menino aí com 12, com 13 anos chegando na juventude, 14 e 15. E vocês são os mais velhos, a gente tinha 16 anos, 17 anos. Veja que universidade que é a Juventude Espírita, que é a Casa Espírita. Por isso que eu digo a vocês, todos os títulos que esse grupo tem, todos os títulos acadêmicos, reconhecimentos científicos, o trabalho, a gente deve muito à nossa Casa Espírita e à Juventude Espírita. E a esse homem incrível, que chama-se André Luiz Peixinho. E ele disse assim: e aí, vocês assumem? Eu o quê? A gente é evangelizando, vai virar evangelizador de um ano para outro. A tarefa é essa. E aí a gente começou a assumir a coordenação dos nossos amiguinhos que estavam chegando da infância e tal. E eu me lembro que eu tinha assim, eu sempre gostei das metáforas, né? Gostei das narrativas e das parábolas, uso isso como profissional de história. E aí eu me lembro que eu contava uma história, assim, tem muito a ver com você vai me permitir contar aqui. Que é uma história, uma alegoria que eu criava para os meninos para explicar a eles o que era a ideia da evolução, né? O que era a ideia, né, dessa coisa da busca de um aprendizado constante todos os dias. Eu dizia que era a história de Dona Maria, que era espírita. E Dona Maria, espírita, ela teve 3 filhos. E ela era tão apaixonada pelo espiritismo, tão encantada por essa doutrina,
é o elogio que eu mais gosto de ouvir, quando as pessoas dizem assim, eu sinto que você é apaixonado pelo Espiritismo. Aí eu fico tão feliz, porque sou mesmo. Eu sou encantado com essa doutrina. E eu dizia, Dona Maria era muito encantada pelo Espiritismo, assim, ela era muito apaixonada. E ela tomou a decisão de que seus filhos iriam ser educados pelos pilares da doutrina. Eles podiam até não querer ser espíritas, mas que eles iam ser educados nos pilares da doutrina, nos valores morais, né, no senso da caridade, né, da busca do aprimoramento espiritual. E ela criou esses meninos fazendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, um trechinho com eles. Que livro, hein? Que livro, né? E aí, lendo o Livro dos Espíritos e tal, e os meninos cresceram, eram ótimas crianças e acabaram se interessando pela leitura. E a leitura levou eles a ter um sucesso também acadêmico muito grande. E os meninos se formaram, passaram na universidade, se formaram. E o mais velho virou médico, a menina virou engenheira. E o terceiro, que era muito, né, politizado, questionador, acabou virando político, né? E seguiram a sua vida. Passaram-se muitos anos. E, obviamente, Dona Maria sempre acompanhando seus filhos e tentando entender o que eles tinham feito da vida. E um dia, no aniversário lá da Dona Maria, ela disse, eu preciso confessar um negócio para vocês, meus filhos. Vocês são meninos muito amorosos, são profissionais de grande sucesso, eu tenho muito orgulho do que vocês buscaram, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quando vocês nasceram, todos nasceram muito pertinho do outro, assim, eu tinha certeza absoluta de que eu precisava apresentá-los à doutrina de Kardec. E fiz todo o meu esforço para que vocês conhecessem Jesus através de Kardec. E os meninos balançavam a cabeça, assim, dizendo sim, mãe. E vocês leram o Livro dos Espíritos, vocês acompanharam, lemos o Evangelho toda semana, levei vocês para a Juventude Espírita, assisti as palestras. Mas eu tenho que confessar para vocês uma certa frustração minha, porque eu vejo que vocês são grandes profissionais, mas e aí? Né? O que foi feito de tudo que vocês aprenderam, do que eu trouxe para vocês? Me parece, vocês me perdoem, mas eu vou dizer com um amor de mãe. Esse negócio de dizer com amor é muito bom, né? Assim, às vezes a gente precisa dizer as coisas às pessoas, a dizer com amor. Eu sou fã do Michael Jackson. O Michael Jackson tem um filme chamado This Is It, que é o último filme dele, aquele que vocês me lembram, né? Que ele acabou desencarnando antes de fazer a última turnê, e o pessoal registrou as cenas, né, dos ensaios e tal. E tem uma cena linda que ele vira pro músico, o músico está tocando a música dele, aí ele diz ao músico assim, tá errado. Com aquele carinho que ele tinha, né, aquela doçura dele, ele, tá errado. Aí o músico, tá tudo bem, aí toca, ele pega o piano, toca de novo, ele fala, não tá certo, não é assim. Aí o músico vai, tenta mais uma vez, ele, me desculpe, você deixa eu sentar no piano? Aí o músico levanta, ele toca a música dele, ele diz, eu quero assim, eu quero desse jeito que está aqui. Porque meus fãs querem ouvir a música assim, como eu gravei e tal. Aí o pianista volta para o piano, aí tenta mais uma vez dizer assim, mas Michael, eu achei que ficou legal esse arranjo que eu fiz aqui. Ele fez assim, não, eu quero que você toque como eu te pedi. Mas eu estou te dizendo isso com muito amor. Olha que lindeza. Parece Jesus diante de Pilatos, né? Quando toma a pancada lá do soldado e o sangue escorre e ele vira para o soldado e diz assim, por que você me bateu? O que foi que eu te fiz? Disse isso com muito amor, né? E Dona Maria disse, eu vou dizer a vocês uma coisa com muito amor. Eu tenho uma certa frustração. Eu imaginava que vocês teriam uma outra trajetória, que poderiam estar escrevendo uma história diferente, acima do cidadão comum que vocês se transformaram. Os três sorriram, não pareciam ofendidos de jeito nenhum com o que Dona Maria disse. E eles disseram, o primeiro mais velho disse, minha mãe, eu sou médico, eu atendo as pessoas, eu cumpro meus horários, mas você não tem ideia, minha mãe, de tudo que eu aprendi consigo e quanto isso eu trago para a minha vida.
Meu plantão encerra às 18 horas, meu irmão. E eu volto para casa às 23h30. Às vezes mais tarde, atendendo aquelas pessoas que não tinham como ser atendidas. Eu trabalho de segunda a sexta, meu irmão, nos hospitais, os melhores, atendendo todo mundo. E no final de semana, você não sabe, eu estou nas comunidades atendendo aquelas pessoas que não têm acesso a um tratamento como esse. Dona Maria regalou os olhos e a segunda filha dele disse: minha mãe, eu sou engenheira. A senhora sabe que eu trabalho numa grande empresa de construção civil. Mas talvez você não saiba, minha mãe, porque eu não precisava te dizer até o dia de hoje de que eu ajudo, com uma boa parte do que eu recebo, a construir casas nas comunidades, as pessoas que não têm acesso. Eu posso não frequentar um centro espírita, minha mãe, mas eu sinto que a doutrina determina a minha vida todos os dias. E o terceiro menino disse: minha mãe, eu virei político a seu contragosto. Aí minha mãe, vou te dizer uma coisa, nunca aceitei um centavo além dos meus ganhos, mesmo sendo oferecido quase todos os dias. Sempre tratei as pessoas com dignidade, minha mãe, sabendo que na minha gestão, como político, como gestor público, eu tenho que atender aqueles que são os menos favorecidos da sociedade. Os três abraçaram Dona Maria em lágrimas. E eu sempre digo aos meninos: vocês entenderam? Eles entenderam. O Espiritismo vai muito mais além do que simplesmente 5 ou 6 regras essenciais. É um paradigma, um modelo, uma cosmovisão para me fazer ser todos os dias uma pessoa melhor do que eu sou. Eu imagino a sua alegria, assim, de ver seus meninos aqui hoje. De como essa história, Dona Maria Iracema, ganha um significado muito especial nesses 23 anos, de ver que a sua labuta uniu não só tanta gente bacana, bonita, como a espiritualidade continua te acompanhando até hoje, e ao mesmo tempo fica claro porque que você é espírita. Deus abençoe o trabalho de vocês. Muito obrigado por essa noite. Perdoem a palestra com formato diferente, mas digo a vocês que foi uma felicidade muito grande. Mas eu não me tomar sua palavra, porque ainda faltam 5 minutos, porque eu não posso encerrar isso agora. Veja bem, eu passei 7 anos. Não era para encerrar, não, era deixa para você concluir. Eu passei 7 anos na aldeia. O flecha ligeiro chegou e eu falava línguas diferentes com o caboclo mó. E eu nunca fumei na minha vida, nunca. E ele pegou um charuto, acendeu, botou a brasa na boca e começou com a fumaça. E falou: meus filhos, feliz aquele que sabe ler o que a fumaça diz. Ele não fumava, ele colocava a brasa na boca e nunca queimou minha boca, nunca. Foram 7 anos. 7 em Bernadette, 7 na Umbanda. Eu fui aprender, você vê os caminhos que a espiritualidade usa. Porque depois eu cheguei no magnetismo, aquela sala que você conhece. Então, eu passei 7 anos lá observando. Conheci tudo de folha que você imagina. E eu já tinha a minha história, porque eu sou descendente indígena. Ficou aquilo fluente. E lá realmente era flores, frutos e ervas e muita energia. Flecha Ligeira dizia assim: eu não sou um caboclo de Umbanda, eu sou um guerreiro da luz. Então ele destonava daquele ambiente. Tanto que os médios, após atender as pessoas, iam tomar passe com ele. E foram 7 anos. E um belo dia eu trabalhava muito longe, eu trabalhava em Camaçari na época com meu marido, e lá não tinha hora de acabar, Ricardo. Lá acabava quando era um pronto-socorro espiritual. E estava incompatível com o meu horário de trabalho. Eu saí de 5 horas da manhã daqui do Imbuí para Camaçari. Naquela época
Eu não sei como é hoje, mas a parafuso não era brinquedo. Então era difícil. Então terminou eu e meu marido, que ele dizia assim, eu sou igual uma pórtera, Senhor. Não ouço nada, não vejo nada que não seja material, mas acredito em você. E foi aí que nós decidimos nos apartar, estou cortando um bocado de coisa aí, nos apartar da Umbanda. Então era uma Umbanda esotérica, eu também nunca tinha ouvido falar. Não tinha atabaque, nada disso. Era só mesmo flores, frutos e ervas, e tinha os orixás também que trabalhavam com a gente, os índios e os caboclos eram a predominância, e flecha ligeira. Eu só chegava na hora do trabalho e saía, não interferia no processo da casa, que eu não coordenava nada, eu era uma mera trabalhadora, só emprestava meu corpo a um guerreiro da luz, que estava no meio de tantos outros ali. E assim foram 7 anos. Eu tenho a maior alegria de contar isso. Em nome disso, eu fui muito discriminada, inclusive, quando cheguei aqui. E eu não declino da minha história, porque a minha história é quem enriquece a minha vida. Então, passei 7 anos lá e pedi licença para sair. Eu sou feita mesmo, buri de água, buri de fogo e buri de terra. Eu sou feita nas 3 linhas dentro da Umbanda. E eu jamais pensei de sair de lá. Foi quando houve isso, não estava dando para conciliar o trabalho, isso nós vamos ter que sair, porque não tem hora, sair meia-noite e para trabalhar assim para ficar muito perigoso. Era eu e meu marido, meu filho também trabalhava na época, e não tinha condição. Então eu saí de lá. Quando eu saí, minha cunhada, irmã do meu marido, entrou em depressão uma semana depois. Mas uma depressão muito forte. E meu marido disse, vamos chamar a flecha ligeira aqui para ver o que ele fala. E aí aconteceu, nós deixamos ele chegar, e a menina estava muito doente, com uma depressão muito forte, já perdendo já o tino de algumas coisas. E ele fez assim, pegue ela, leve ela em Bernadette, que ela vai ficar boa. Então ela foi encaminhada a Bernadette e tomando os remédios, claro, porque nem tudo é espírito, gente. Essa coisa de sorte não é assim. Então ela teve acompanhamento médico, etc. E Bernadette ajudou muito e ela ficou boa. E agora ele fez assim, depois que saiu o povo, ele me apareceu na parede da minha casa. Ele não se materializou, mas apareceu para mim e disse assim, seu Semo, eu tenho um convite. Eu disse, que convite? Vamos abrir uma casa. Ele disse, uma casa de Umbanda. Eu tinha acabado de sair. Uma casa de Umbanda. Ele fez, não. Uma casa espírita. Eu disse, como assim, meu irmão? Eu acabei de sair da Umbanda, eu sei tudo de folha. É uma casa espírita. Eu vou fazer o quê, meu irmão? Estudar. Então eu disse, mas meu irmão, ele passou a mão na parede. E eu vi, eu falando, eu vi o trabalho, muita gente na plateia, trabalho com crianças, com idosos. Eu disse, meu irmão, eu não tenho capacidade de fazer isso. Aí me apareceu um ser de quase 2 metros de altura. Os olhos pareciam 2 faróis azuis. Isso a conversa é mental. E disse, me falou a seguinte frase. Senhora, nós não estamos lhe perguntando se a senhora tem capacidade. Estamos perguntando se a senhora quer. Se a senhora quiser, nós lhe capacitaremos. E meu marido, me fale o que é que está acontecendo. Me diga o que é. Aí eu falei para ele. Ele disse, não, eu não, essa proposta eu não tenho condição. Ele disse, mas não tenho ninguém, eu não tenho dinheiro, não tenho lugar. E ele aí sumiu. Aí meu marido, não, vamos fazer. Nós vamos fazer, ele que me encorajou. Nós vamos fazer. Então, eu lhe digo que o meu filho tinha um computador, naquela época, isso há 23 anos atrás. Eu disse, Júnior, como é que liga isso? Minha mãe não pega nada, vai quebrar.
Eu não sabia nem ligar o computador. Com uma semana eu criei um site escrito Luz das Estrelas. E aí ele me falou que eu fizesse 7 evangelhos em casa. Eu fiz os 7 evangelhos. Algumas pessoas foram chegando, alguns familiares. E alguns, porque disse, olha, ali tem uma mulher que recebe o caboclo. Pronto, aí todo mundo foi. Entendeu? Foi para saber, eu vou casar, eu vou ficar rica, etc, etc. Então, criou-se um núcleo, mas a gente estudava. Eu acho que na época era o quê? Acho que era evangelho. Ele pediu para fazer 7 evangelhos. E aí, depois dos 7, nós saberíamos o que realmente nós íamos estudar. Aí é que vai entrar o magnetismo. Aí eu disse, mas meu irmão vai estudar o que? Ele fez, você vai saber no momento certo. Um belo dia eu estava numa livraria grande, no Iguatemi, acho que nem existe mais. E eu sempre fui na parte de livros espíritas. Quando eu passei a mão, um livro tremeu na minha mão. Quando eu olhei, estava meu irmão Flecha Ligeira, a caráter do meu lado. É isso. E que eu peguei o livro, era um livro de uma pessoa chamada Jacó Melo. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. No momento, ele nem no Brasil estava. Ele fez, esse homem vai ser seu amigo. E o trabalho é esse. É esse livro. Estudamos 8 meses. Cure e cure-se pelos passes. E aí sim, o grupo chegou acho que a 10, 15 pessoas. Aí começou a chegar pessoas para fazer desobsessão na minha casa. Ele fez, não, na sua casa não. Vá procurar um lugar. Mas meu irmão não tem o dinheiro. Você vai fazer feijão, Sucena. Feijão, vai fazer feijão. Aí começou a feijoada fraterna. Com 1 quilo de feijão, eu chamava os amigos para alugar isso aqui. E hoje essa feijoada fraterna com 1 quilo que a gente começou, hoje é o nosso forrojão com 13 quilos de feijão. E a gente adequou. Mas foi assim que a gente teve dinheiro para alugar aqui. Então, nós estudamos Jacó Melo. Depois, já estávamos aqui, pouquíssimas pessoas, ar-condicionado nem sonhava. Era ventilador, não era? Era ventilador, foi chegando, o povo foi chegando, foi gostando. E eu fui falando, que eu dizia do seu Flecha que eu não sei falar em público, eu sou comerciante. Eu não sei falar, eu não sou palestrante. Não tenho técnica, você precisa ter uma técnica, você precisa ter uma didática para isso. Eu não tinha, eu sou comerciante. Então ele fez, você vai falar, e de repente eu me vi falando em público. E comecei a convidar as pessoas, um irmão meu me deu uma lista de palestrantes, e as pessoas do nada confiaram em mim, cara. Nada é acaso. Então, foram confiando em mim e foram chegando. Até que eu consegui falar com Jacó. Ele já estava em Natal. E ele veio a Salvador. E eu trouxe o Jacó em Salvador. Trouxe ele aqui, cheio de ventilador, Jacó suave. Mas ele falava dos livros dele. E falava as técnicas. E me ensinou as técnicas. E eu comecei a ensinar as técnicas aqui. Não tinha dinheiro. Eu jogava um pano azul aqui no chão e as pessoas deitavam no chão e eu fazia o trabalho. Hoje eu tenho 10 macas, mas na época era no chão. Aqui. Era o que tinha. E como ele mandou eu trabalhar no que tinha, eu fazia o que tinha. Sem medo de errar. Eu tinha uma força para mim, chamada fé, e essa fé atraía os espíritos amigos. E cada vez aumentava mais. E se agregou os confreiros de Maria, e chegou um ser chamado Fernando Randolfo, que tomou conta do trabalho magnético. Quando a gente começou a fazer curso, eu fiz aqui, fiz um seminário, onde aqui era um colégio grande aqui no Rio. Eu fui lá, pedi para a gente fazer um seminário, Jacó veio, eu consegui trazer o pessoal da Federação Espírita, que era meio avesso ao Jacó, por causa do passe magnético, mas eu consegui trazer o pessoal da Federação, e assim Jacó ficou conhecido em Salvador. E eu
que começou com a minha cunhada com depressão. A gente começou a trabalhar muito nesse foco de depressão. Quer dizer, aqui, esta casa seria realmente, teria um trabalho desse. Então, a gente foi crescendo, fomos fazendo núcleos. Estão chegando pessoas, já contei aqui acho umas 3 vezes ou 4, para me ajudar. Então, ele me deu muita força. Chegou ao ponto que quando o Lázaro faleceu, há 15 anos atrás, eu fui para lá para Natal. Passei 5 dias na casa dele, especializando com ele, com passo magnético e com chakras. Então, essa casa hoje é uma casa referência em magnetismo, em dado magnético. Então, é essa a história. Hoje nós temos os trabalhos com o passo magnético, nós temos o voluntariado, que é a riqueza da casa. E o que eu contei para vocês aqui não é mérito de Iracema. Porque tudo isso já está desenhado. Isso aí é a espiritualidade que desenha aquilo que seja necessário acontecer. Nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Então, a conversante que está aqui, mas muita coragem e fé, trouxe vocês até aqui através dos mentores. Então, ninguém está aqui ao acaso. Soraya veio aqui buscar uma mensagem da mãe, uma carta das consoladoras. E passou uns 5 ou 6 anos sem receber nada. E ela não saiu, se tornou voluntária. Bela pela mesma coisa. Quantos anos, Bela? 13 anos. Então, isso são o quê? São chamados para o trabalho. Eu queria um parêntese, já que você falou disso aí, de como eu cheguei aqui, porque enquanto o Ricardo estava falando da Gena, e eu tive uma temporadazinha na Gena, né? Ricardo, inclusive, foi um professor de teatro meu, lá, Ricardo e Duda Valverde. Peguei essa fase que ele falou, que Peixinho pediu ao pessoal. Meus evangelizadores foram, além de Nólia e Peixinho, foram Marquinhos, seu primo, a sobrinha de Peixinho, como é o nome dela? Lilian. Lilinha, Lívia e tal. Então, eu cresci ali na Cidade Baixa, na Mansão do Caminho, na Cidade Baixa, né? Dos 9 aos 16, 17. E aí mudou para o Pau da Lima, aí já ficava distante para mim. Mas eu amava aquilo ali. A Gena era uma grande família, de fato. E aí depois eu ia para alguns centros espíritas, eu queria continuar naquela coisa, mas não tinha encantamento, eu não encontrava. E eu comecei a achar que eu só sentia aquilo lá na mansão porque eu cheguei ali criança, porque, sabe, que eu não ia nunca mais encontrar aquilo que eu sentia lá, aquela sensação de pertencimento, de dizer isso aqui Nossa, eu estou tremendo para falar isso. Quando eu cheguei aqui, como a Iracema falou, que eu vim atrás de uma carta da minha mãe, numa sessão. Eu acho que eu falo alto o suficiente, né? Mas eu não estou conseguindo me segurar, vou segurar o microfone, criatura. Eu seguro. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que era para eu vir no final de semana, né? Que era as sessões de psicografia, né? O evento de psicografia. Era para ser um sábado, um domingo, e depois eu ia continuar na mesma jornada de procurar um centro que me encantasse a ponto de eu ter vontade de ir todo dia, de eu não deixar de ir, sabe? De frequentar. Porque até então eu mantinha essa minha questão da doutrina em casa mesmo, lendo, estudando, mas aquela coisa de ficar contando os dias para chegar o domingo, para a gente se encontrar na mansão, era no domingo, né? Para encontrar o pessoal todo de novo, e para estar, e para ter aquele... Eu não conseguia ter em outro lugar. E aí cheguei aqui, a sessão de psicografia, tudo me encantou, mas mais do que isso, quando acabou, eu não recebi a carta, mas fiquei feliz porque os relatos, as cartas que chegaram para todo mundo, mas contava os dias para chegar na quinta-feira, que eu falei, não, esse lugar aqui eu vou
eu vou frequentar. E aí ficava naquela ânsia, eu não conseguia mais parar de vir. No mesmo mês que eu cheguei aqui no dia 26 de agosto de 2010, exatamente quando fez um ano do desencarne de minha mãe. 26 de agosto de 2010. No dia 6 de setembro, eu conversei com Glorinha e eu entrei no trabalho das mães. Né? Ainda tem. Aquilo ali é fabuloso. Aquilo me olhava, e eu olhava e falava, não, peraí, mas agora não tem a faculdade, tem não sei o quê, estou sem tempo para eu assumir um compromisso. E aí a palestra estava acontecendo aqui, de vez em quando eu olhava para lá e aquele dedo estava apontado para mim. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, tá certo. E aí eu chamei Glorinha e a senhora falou, estamos precisando de voluntário aqui com o trabalho das mães e das crianças. Chamei Glorinha e falei, pode me inscrever. Então, uma semana depois eu já era voluntária da casa. E isso dura já 14 anos, né? E não me vejo fora daqui. E entendi que eu consegui de novo aquela coisa do pertencimento, da vontade de estar. E é minha casa. É minha casa. Quando você falou, eu estava vendo isso tudo e querendo falar isso, que eu vivi uma parte desse tempo que você falou, foi maravilhoso para mim, inesquecível para mim. Eu lembro da peça que a gente apresentou, Meninos Ciganos, você lembra? Lá no teatro, no Vila Velha, que eu, coincidentemente, eu de cigana Iracema, né? Porque todo mundo vê uma cigana comigo, acompanha, todo mundo fala. E foi Ricardo que dirigiu a peça. Eu lembro se duvidar, Ricardo, eu estava falando outro dia, eu lembro dos diálogos exatamente, de tão encantador que foi para mim aquele período da Gena. E eu achei que eu nunca mais ia viver isso. Eu vivi e vivo nessa casa essa sensação de pertencimento, de grande família, com brigas, com reajustes, aceitos e tal, com tudo que traz a convivência, né? Uma convivência bacana. E discordo quando você diz que isso não é mérito seu, porque é muito fácil para a gente chegar agora aqui com tudo arrumadinho, trabalho arrumadinho, né? Depois dela já ter pego lá um facão e sair desmatando, desbravando uma mata fechada, construir o caminho, a gente chegar aqui e dizer, oh, que legal e tal, bonitinho o trabalho, bacana, vamos ficar. Duro foi fazer o que você fez. Então, é mérito seu, sim. Bem, meus irmãos, eu agradeço a Deus por tudo, pelo nosso irmão Ricardo, que está aqui do lado, esse espírita, esse artista, esse professor, esse historiador, que acabou de ouvir mais uma história. Essa é a minha história. Essa é a história do Centro Fraterno de Caridade. Eu não sei quanto tempo mais eu vou estar aqui. Todos nós somos passageiros dessa escola de amor. Mas eu sempre falo aqui tem uma coisa que você já deve ter notado, eu acho que eu já cheguei a falar com você. Nós usamos as camisas do centro. Hoje está todo mundo de amarelinho, porque nós queremos uma arte aí para homenagear a nona jornada. Mas isso é para que nos iguale, para que nós possamos sentir parte dessa família. E eu tenho certeza que aqui a turma toda reza, todo dia, meu Deus, pelo amor de Deus, não deixe Iracema desencarnar. Porque a obsessora vai ser terrível, se me permitir. Então, eles rezam aqui para não desencarnar. Mas essa é a nossa história, essa é a história do Centro Fraterno de Caridade. Algum momento eu também retornarei. Isso
vocês todos, pessoal do Instagram, não é verdade? Todos nós, no momento, iremos retornar. E com certeza a grande responsabilidade é de quem fica para levar esse trabalho. Então, eu só joguei o facão, cortei só um mato. Só. E vocês chegaram. O resto é com vocês. Que Deus abençoe. Mas Ricardo faça o sorteio do livro do dia, porque quem vai fazer a prece é Ricardo, que está aqui ao meu lado, que pegou um formato diferente da nossa tarefa de hoje. E eu gostei muito. Número 8 não tem. E às vezes eu fico. Quando eu cheguei aqui, só para fechar, enquanto o Júnior faz isso aí, faz o sorteio, uma vez disseram assim: você vai para onde? Para o Centro Fraterno? É pequenininho, ninguém me conhecia. Você vai para o Centro Musical? Eu trabalho com muita música. Ah, não. Ah, é aquele centro que tem uma ilha que recebe um caboclo. Caboclo não sabe nada. Pois é isso. Caboclo sabe muito. E ele, falei isso para ele, ele fez assim: o espírito não tem corpo. Ele se reveste da forma que ele quer. Veja o nosso irmão Divaldo Franco. Eu sempre conto essa história aqui, cara. Nunca contei para você. Nosso irmão Divaldo Franco, a mentora dele é uma freira. Ele nunca pediu para ela tirar o hábito. É manga. Senador Romano. Já teve várias outras encarnações. Mas é assim que ele se apresenta. Então nós temos a maior alegria de ter o nosso irmão Flecha Ligeira, com a sua roupagem indígena, aqui, nesta casa. E a casa, sim, a casa de caboclo. E a gente precisa reverenciar esses caboclos que protegem tantas casas espíritas com a sua energia. Bobo é aquele que não acredita nisso. Então, fé, meus irmãos, gratidão a vocês por estarem aqui comigo, nesta casa de Kardec, nesta casa de Jesus, nesta casa de oração, nesta casa de fraternidade, que o nome não é nem Centro Espírita, é Centro Fraterno, Luz e Caridade. E ele nos fala: precisamos aprender a ser irmãos, a sermos fraternos antes de ser alguma coisa. Por isso que o nome da casa é Centro Fraterno e Caridade. Então, gratidão sempre. Sempre, sempre. 22, Cida Vieira. Vem assim. Eu gostaria que apagasse a luz, ficasse só a luzinha, só a luz azul. Nos despedimos do pessoal do Instagram nesse momento.